O milionário surpreende ao defender a mendiga negra, que foi excluída da festa. Naquela noite, as luzes brilhavam como estrelas fugazes caindo sobre a calçada de pedras da mansão de Lucas. A música alta pulsava no ar, uma mistura de ritmos que atraía pessoas de todas as partes da cidade, mas apenas os sortudos, os que podiam bancar a futilidade daquela gala, tinham acesso ao luxo desenfreado. Taças de cristal transbordavam champanhe, e sorrisos de plástico escondiam a superficialidade e a rivalidade que ali reinavam. Mas a verdadeira história, essa estava nas sombras. Ana estava sentada em um canto escuro da festa. Seu vestido, que um dia fora vibrante e colorido, agora se tornara um manto sujo e desgastado. Antes, ela não era apenas uma menininha da rua. Havia sonhos grandes dentro daquela alma livre. Era uma artista, um espírito criativo perdido em um mundo de excessos. Mas hoje, ela era apenas uma mendiga, excluída até mesmo da noite destinada a ajudar os menos favorecidos. Ele, com toda a sua riqueza e status, sentiu um nó na garganta. A pobreza de Ana não era apenas um conceito distante. Era um grito silencioso que ressoava nos corredores de sua mente. Ela pertence a este lugar, pensou, irritado com a ideia de que havia excluído alguém tão vibrante. Você, aqui? Como isso é possível? Disse ele, sem saber que a frase que saía de sua boca era a própria confirmação do preconceito que ele acreditava combater. Mas Ana olhou para ele com uma intensidade que fez Lucas tremer. A arte não tem lugar aqui, respondeu ela com uma calma que desarmou o milionário. E naquele momento, Lucas percebeu que ao mergulhar no mundo da riqueza, havia perdido de vista as pessoas que realmente importavam. Desafiado por seus amigos ricos que farfalhavam em torno dele, Lucas decidiu, sem pensar duas vezes: Ana, você vai pintar uma tela ao vivo na nossa gala. Você mostrará a todos as cores da sua alma. O murmúrio foi instantâneo, como um terremoto social. Os Ross. Isso é um escândalo, se escutou. Mas dentro de Lucas, um fogo tinha começado a arder. Os segredos de sua própria família começaram a surgir em sua mente. Memórias dele mesmo tentando escapar de um passado cheio de traumas e mentiras. O peso das expectativas sobre seus ombros se tornava opressivo, conforme ele imaginava o que seus aliados pensariam. Mas no fundo, uma pequena voz dizia: se você não fizer isso, não será digno do que conquistou. As apostas eram altas. Ana precisava daquela oportunidade. Mas Lucas também precisava de redenção. Quando Lucas achava que tudo tinha sido decidido, uma mensagem anônima chegou em seu celular. Se você fizer isso, seus segredos mais obscuros verão a luz do dia. O que fazer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Lucas parou, o celular em suas mãos parecia pegar fogo. Que segredos? Sua mente gritou, enquanto o olhar de Ana parecia atravessá-lo. A música da festa se tornou um zumbido distante, e o murmúrio da gala se dissipou como uma neblina. Ele olhou novamente para Ana. Sua expressão era uma mistura de desafio e tristeza. O momento estava carregado. Se você se arrisca por mim, seus segredos vão se revelar, pensou ele, angustiado, mas ao mesmo tempo determinado. E como se o universo quisesse desafiá-lo, uma explosão interrompeu seus pensamentos. Um grito veio da multidão. O caos tomou conta do ambiente. Uma pessoa havia desmaiado. Lucas se virou rapidamente, peito acelerado, e viu seu melhor amigo, Rafael, estirado no chão, a expressão distorcida em uma convulsão. Imediatamente,
A festa se transformou em um turbilhão de gritos e murmúrios. As luzes pareciam girar, criando o espetáculo quase surreal. Ana se levantou, sua habilidade e graça naturais, contrastando com a desordem. Ela não hesitou. Correu até Rafael, enquanto o pânico tomava conta do salão. "Chame uma ambulância", gritou Lucas, mas não conseguia tirar os olhos de Ana. Ela se agachou ao lado de Rafael, suas mãos firmes e confiantes. "Ele precisa de ar fresco", disse, sua voz cortando a confusão. E a segurança em suas palavras pareceu acalmar aqueles à sua volta. Lucas lutou contra as vozes em sua cabeça, mas uma parte dele sabia que Ana era mais do que uma mendiga. Ela era forte. Enquanto isso, uma sombra pairava sobre a cena. Lucas percebeu que uma mulher estava tarada à margem, observando a cena com uma intensidade perturbadora. O semblante dela era familiar, quase como uma recordação esquecida. Ele se aproximou, coração batendo forte. "Mãe?" A palavra saiu quase como um sussurro. Como era possível? Ela havia desaparecido anos atrás, perdida em meio a brigas familiares e segredos. "O que você está fazendo aqui?" ele questionou, a raiva e o alívio misturados. Mas quando a mulher respondeu, suas palavras o cortaram como uma faca. "Lucas, você não tem ideia. Eles estão vindo atrás de você. Seus segredos não são um único problema. Eles estão ligados a mim." A multidão continuava alarmada, cercada pela agitação. Mas Lucas foi confrontado com uma revelação chocante. Sua mãe, desaparecida, estava de volta, e seu retorno poderia significar uma tempestade de verdades que ele nunca quis enfrentar. "Os segredos que você teme. Eles envolvem sua família, Lucas. E também a vida dela." Ana estava ali, e suas palavras, antes profundas, agora pareciam ecoar em um novo significado. Uma conexão que ia além da pura arte. Ela olhou para ele, e em seus olhos havia um conhecimento que o fez tremer. O som de sirene se aproximando começou a cortar o ar, mas Lucas estava paralisado por um turbilhão de emoção e dúvidas. Sua mãe, Ana, os segredos, tudo se entrelaçando como uma teia intricada de mentiras e verdades obscuras. No palco da gala, a intensidade do momento se tornava palpável, e todas as peças que ele acreditava conhecer estavam mudando. A verdade até então silenciosa estava prestes a ser revelada, e Lucas não sabia se estava pronto para o que viria a seguir. Enquanto as luzes piscavam e a confusão aumentava, ele se perguntou se poderia realmente enfrentar tudo isso, ou se ao invés de se libertar, os segredos o aprisionariam ainda mais. Uma pergunta pulsava em sua mente: até onde ele iria para proteger aquilo que realmente amava? O futuro parecia incerto, e o tempo estava correndo. Enquanto as sirenes se aproximavam, Lucas sentiu o peso do mundo em seus ombros, a multidão se agitando ao redor. Mas a imagem de sua mãe, ali, na mesma sala que eles, queimava em sua mente como um sol escaldante. "Os segredos estão ligados a mim." A frase da mulher ecoava, mais uma vez, em sua cabeça como uma canção desafinada. Ele precisava de respostas, uma luz nessa escuridão que o cercava. E então, enquanto Lucas tentava colocar os pensamentos em ordem, um novo elemento irrompeu na cena. Fumaça começava a se acumular no ar. Uma nuvem espessa que se espalhava de um canto da mansão. "Fogo!" alguém gritou. Pânico. Todos começaram a correr em direções opostas, e a festa rapidamente se transformou em um cenário digno de filme de terror. O cheiro de queimado se misturava ao perfume caro das mulheres e ao álcool dos homens. As luzes da festa começaram a piscar, e a música, antes vibrante, tornou-se um ruído assustador. Ana levantou-se de repente, sua expressão determinada enquanto ela puxava Lucas pela mão. "Vamos!" Mas Lucas não se movia. Seu olhar estava fixo em sua mãe, que parecia ter congelado no tempo, revivendo traumas antigos. "Mãe, precisamos sair!" ele gritou, mas a mulher apenas olhou para ele com um medo profundo que ele nunca havia visto. Então, um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer sob seus pés. Uma parte do teto desabou, e a fumaça se espalhou mais rapidamente.
Rafael começou a voltar a si, tossindo e se levantando com dificuldade. O que aconteceu? Ele perguntou, confuso, enquanto as pessoas se empurravam, buscando a saída. Lucas olhou para Ana, seu coração palpitando rápido. Você precisa ir, eu não posso deixá-la. Ele sabia que a situação era crítica, mas a ideia de deixar Ana para trás cortava seu coração. E então, como se o destino quisesse brincar com eles, a verdade mais chocante ficou finalmente aplainada diante dele. A mulher que Lucas acreditava ser sua mãe não era sua mãe, mas uma estranha. O verdadeiro pilar de sua história oculta se tornava visível. A mulher olhou para ele, a culpa brilhava em seus olhos. Lucas, eu sou a sua tia. Sua mãe, ela não pode vir, não pode estar aqui. O nó na garganta de Lucas cresceu. Ele forçou a mente a aceitar a realidade devastadora. A minha mãe não está aqui, mas por quê? O turbilhão de emoções quase o derrubou. Seu mundo estava desmoronando. E em meio a isso, Ana o puxou para mais perto. Ele ainda não compreendia completamente a traça dos segredos que acompanhava sua linhagem. A multidão gritou novamente. A saída parecia tão distante quanto suas certezas. A fumaça agora subia cada vez mais rápido e a pressão aumentava. Ele olhou nos olhos de Ana buscando uma âncora entre a tempestade de desilusão. Ana, eu não sei se posso. Se tudo o que sei está em dúvida, se... Ela interrompeu, os olhos dela brilhando com determinação. Lucas, a verdade é assustadora, mas precisamos sobreviver. Você e eu, juntos. As palavras dela penetraram uma barreira dentro dele, e naquele momento, ele percebeu que tinha que agir. Mas, antes que pudesse decidir, a porta da mansão entrou em colapso, estilhaçando madeira e vidro em uma explosão. E então, um grito irrompeu da multidão, e uma silhueta conhecida apareceu na saída em chamas. Era Rafael, mas não era só ele. Ao seu lado, uma figura também conhecida apareceu. E a revelação que jorrou daquele encontro era algo que Lucas nunca poderia imaginar. Sua mãe, perdida, deixada para trás, agora aparecia, marcada pelo tempo e pela dor, mas viva. Ele ficou paralisado. Tudo o que acreditava saber estava prestes a ser consumido por chamas e revelações. Ela está viva. A festa agora não era sobre riqueza ou status, mas sobre conexões profundas, segredos devastadores e um caminho que Lucas sabia que mudaria tudo. Ele olhou para Ana, o futuro deles pendendo na balança. Faltava muito para entender, e o passado logo se tornaria um labirinto ainda mais complexo. O que viria a seguir? A verdade estava mais perto, e ao mesmo tempo, mais distante do que nunca. Lucas ficou paralisado, os olhos fixos na figura que antes acreditava ser sua mãe. O reconhecimento e a confusão, desenhados em seu rosto, eram um tiro no peito. A mulher que se afirmava ser sua tia olhou para ele, uma mistura de culpa e dor em seus olhos. Você precisa ouvir, Lucas. Sua mãe não está aqui porque ela fez uma escolha. E essa escolha envolve você e Ana. Como assim? Lucas sussurrou, o coração inquieto. A fumaça densa da festa agora parecia cercá-lo, como se quisesse engoli-lo. O som das sirenes estava cada vez mais perto, mas aquela revelação o paralisava. O que você quer dizer com isso? Ela não pode saber que você está aqui. Ela está longe por sua proteção. A mulher hesitou, mas os gritos e os rumores ao redor tornaram-se um fundo turvo. Ela puxou Lucas, mas ele não se movia. Ele estava conectado a essa mulher com um fio invisível, e as palavras dela giravam em sua mente como uma tempestade. Sua vida está em risco. E enquanto ele lutava para absorver as palavras, um grito cortante ecoou pela sala. Fogo! Alguém exclamou, e a realidade que ele conhecia parecia ruir em câmera lenta. Todo o ambiente queimava. Chamas dançavam ferozes a poucos metros de distância, e a multidão, antes elegante, agora era um mar de pânico. Lucas não sabia o que fazer. A sua verdadeira mãe estava longe, e uma mulher estranha que dizia ser sua tia estava ao seu lado, enquanto Ana, a única que ele realmente queria proteger, estava à mercê do caos. Precisamos sair, ele gritou, agarrando a mão de Ana.
Mas o que ela disse em seguida mudou tudo. Lucas, não sou apenas uma artista. Eu sou parte da verdade que você não quer encarar. As palavras caíram como uma bomba entre eles. Ele o olhava, sem entender nada. O quê? O que você quer dizer com isso? A pressão da fumaça começava a dificultar a respiração. Lucas estava preso entre as chamas e a confusão. Ana, o que você está dizendo? A necessidade de entender crescia, sufocante. A verdadeira história da sua família é mais complexa do que você imagina. Então, ela se virou para a mulher. E você nunca deveria ter voltado aqui. A mulher, a tia, parecia perder a força e a verdade começou a vazar. Preciso que você acredite em mim. Lucas, eu nunca quis que... Mas a frase perdeu-se em meio ao caos. Um novo grito estourou entre a multidão, e ela despencou. Um impacto que fez Lucas estremecer. Não, o corpo dela caiu, e o olhar feroz de Ana, antes sereno, já não existia. Ela agora era um misto de desespero e determinação. As chamas começaram a morder as paredes, e a fumaça tornava tudo cada vez mais insuportável. Rafael, ainda atordoado, apareceu ao lado deles, transtornado. O que é que está acontecendo? Precisamos de um jeito de sair. Lucas olhou para ele, o coração acelerado. Mas agora, com a revelação de Ana, tudo parecia uma teia de mentiras. Ela é minha tia. Mas e se ela estiver mentindo? Lucas pensou alto. O dilema o consumia. Ana olhou para ele, desafiadora e calma. Às vezes, a verdade é aterrorizante, Lucas. Mas você precisa decidir de quem confiar. Então, como um golpe de sorte, um rugido ecoou e o teto começou a ceder, onde a mulher estava caída. À medida que o fogo avançava, Lucas se viu em uma encruzilhada, entre o desconhecido e o que sempre acreditou ser verdade. O calor sufocante, as chamas ao redor e uma nova onda de confusão o envolveu. Agora, Ana, precisamos ir. Lucas estava apenas começando a entender a profundidade dos segredos que cercavam sua vida. As chamas iluminavam a noite, mas não havia mais tempo. Ele olhou para Ana, a respiração pesada e a incerteza permeando o ar. Você está pronta para saber a verdade, mesmo que ela corte como uma faca? Ela hesitou, mas a determinação em seus olhos queimava mais forte que o próprio fogo. Sim, vamos descobrir isso juntos, antes que seja tarde. E enquanto as chamas ameaçavam consumir tudo ao redor, Lucas respirou fundo, a verdade na ponta da língua e o futuro incerto à sua frente. Lucas ficou paralisado, os olhos fixos na figura que antes acreditava ser sua mãe. O reconhecimento e a confusão desenhados em seu rosto eram um tiro no peito. A mulher que se afirmava ser sua tia olhou para ele, uma mistura de culpa e dor em seus olhos. Você precisa ouvir, Lucas. Sua mãe não está aqui porque ela fez uma escolha. E essa escolha envolve você e Ana. Como assim? Lucas sussurrou, o coração inquieto. A fumaça densa da festa agora parecia cercá-lo, como se quisesse engoli-lo. O som das sirenes estava cada vez mais perto, mas aquela revelação o paralisava. O que você quer dizer com isso? Ela não pode saber que você está aqui. Ela está longe por sua proteção. A mulher hesitou, mas os gritos e os rumores ao redor tornaram-se um fundo turvo. Ana puxou Lucas, mas ele não se movia. Ele estava conectado a essa mulher com um fio invisível, e as palavras dela geavam em sua mente como uma tempestade. Sua vida está em risco. E enquanto ele lutava para absorver as palavras, um grito cortante ecoou pela sala. Fogo! Alguém exclamou. E a realidade que ele conhecia parecia ruir em câmera lenta. Todo o ambiente queimava. Chamas dançavam ferozes a poucos metros de distância. E a multidão, antes elegante, agora era um mar de pânico. Lucas não sabia o que fazer. A sua verdadeira mãe estava longe, e uma mulher estranha que dizia ser sua tia estava ao seu lado, enquanto Ana, a única que ele realmente queria proteger, estava à mercê do caos. Precisamos sair, ele gritou, agarrando a mão de Ana. Mas o que ela disse em seguida mudou tudo.
Lucas, não sou apenas uma artista. Eu sou parte da verdade que você não quer encarar. As palavras caíram como uma bomba entre eles. Ele olhava, sem entender nada. O quê? O que você quer dizer com isso? A pressão da fumaça começava a dificultar a respiração. Lucas estava preso entre as chamas e a confusão. Ana, o que você está dizendo? A necessidade de entender crescia, sufocante. A verdadeira história da sua família é mais complexa do que você imagina. Então, ela se virou para a mulher, e você nunca deveria ter voltado aqui. A mulher, a tia, parecia perder a força, e a verdade começou a vazar. Preciso que você acredite em mim, Lucas. Eu nunca quis que, mas a frase perdeu-se em meio ao caos. Um novo grito estourou entre a multidão e ela despencou. Um impacto que fez Lucas estremecer. Não! O corpo dela caiu, e o olhar feroz de Ana, antes sereno, já não existia. Ela agora era um misto de desespero e determinação. As chamas começaram a morder as paredes, e a fumaça tornava tudo cada vez mais insuportável. Rafael, ainda atordoado, apareceu ao lado deles, transtornado. O que está acontecendo? Precisamos de um jeito de sair. Lucas olhou para ele, o coração acelerado. Mas agora, com a revelação de Ana, tudo parecia uma teia de mentiras. Ela é minha tia, mas e se? E se ela estiver mentindo? Lucas pensou alto. O dilema o consumia. Ana olhou para ele, desafiadora e calma. Às vezes, a verdade é aterrorizante, mas precisamos sobreviver. Você e eu. Juntos. As palavras dela penetraram uma barreira dentro dele, e naquele momento ele percebeu que tinha que agir. Mas antes que pudesse decidir, a porta da mansão entrou em colapso, estilhaçando madeira e vidro em uma explosão. E então um grito irrompeu da multidão, e uma silhueta conhecida apareceu na saída em chamas. Era Rafael, mas não era só ele. Ao seu lado, uma figura também conhecida apareceu, e a revelação que jorrou daquele encontro era algo que Lucas nunca poderia imaginar. Sua mãe, perdida, deixada para trás, agora aparecia, marcada pelo tempo e pela dor, mas viva. Ele ficou paralisado. Tudo o que acreditava saber estava prestes a ser consumido por chamas e revelações. Ela está viva. A festa agora não era sobre riqueza ou status, mas sobre conexões profundas, segredos devastadores e um caminho que Lucas sabia que mudaria tudo. Ele olhou para Ana, o futuro deles pendendo na balança. Faltava muito para entender. E o passado logo se tornaria um labirinto ainda mais complexo. O que viria a seguir? A verdade estava mais perto, e ao mesmo tempo, mais distante do que nunca. Lucas não conseguia se mover. Ela estava ali, mas a expressão no rosto de sua mãe não era de alegria. Era medo. O que você fez, Lucas? Ela sussurrou, pânico nos olhos. O fogo estava se espalhando, mas a intensidade entre eles era ainda mais explosiva. Ana, ajuda ela. Ele pediu, mas quando se virou, viu que Ana estava com os olhos fixos na mulher. A tensão era palpável. Você a conhece? Ana perguntou, o medo de repente tingido de surpresa. Eu não sei, Lucas respondeu, confuso. Mas deveria saber. O que está acontecendo? A mulher, agora em pé, olhou para os dois, seu rosto pálido como a morte. Você precisa sair. Não posso explicar aqui, mas seus segredos, eles não devem ser revelados. Pelo menos não agora. Vocês dois, corram. E ao falar isso, uma explosão de luz iluminou tudo ao redor. O teto desabou com um estrondo, e a fumaça se acumulou como um manto. Lucas, agora! Ana gritou, agarrando a mão dele com força. E naquele instante, enquanto ele hesitava, algo dentro de Lucas se quebrou. Seu mundo, tudo que achava que sabia, desabava em ruínas. Não, eu preciso entender, ele exclamou, segurando-se firme. Mas as chamas estavam próximas, e o calor a ameaçava. Ana puxou. A adrenalina a fazendo agir impulsivamente, enquanto eles corriam em direção à saída.
Ao cruzar a porta, Lucas olhou para trás, e a última imagem que teve foi de sua mãe se virando para a tia com um olhar que misturava desespero e resignação. Você sabe o que fazer. E com isso, Lucas percebeu que, no mais profundo de sua história, nada era o que parecia. As revelações que ainda estavam por vir eram perigosas e arriscadas. E mais do que tudo, uma pergunta ardia em sua mente. O que realmente aconteceu entre elas? O tempo estava se esgotando, e a verdade revelada poderia ser mais devastadora do que as chamas que consumiram a mansão. Lucas não conseguia se mover. Ela estava ali, mas a expressão no rosto da mulher que ele pensava ser sua mãe era de puro desespero. O que você fez, Lucas? Ela sussurrou, e o pânico em seus olhos fazia seu coração acelerar. O fogo estava se espalhando rapidamente. Você precisa correr, não pode ficar aqui. E foi como se um botão fosse pressionado. A adrenalina o impulsionou. Ele agarrou a mão de Ana, que estava ao seu lado, os olhos fixos na mulher. A tensão era palpável. Você a conhece? Ana perguntou, um tremor em sua voz. Eu não sei, Lucas respondeu, ainda confuso. Mas desejaria saber. O que está acontecendo? O desespero apertava seu peito. A mulher, agora de pé, olhou para eles, a palidez em seu rosto fazendo com que parecesse mais um espírito do que uma pessoa. Lucas, você não pode ficar aqui. Foi uma má escolha. Mas antes que ela terminasse, um estrondo ressoou e tudo ao redor deles começou a desmoronar. Fogo! Alguém gritou novamente, e o pânico se espalhou como um câncer pela multidão. As chamas avançavam. Ana puxou Lucas, e ele começou a correr, puxando-a com ele. O calor era intenso. Ele olhou para trás apenas uma vez e viu o rosto da mulher contorcido em um mix de dor e tristeza. Me siga! Ela gritou. Mas um pedaço do teto desabou em cima dela, impedindo a visão. Um grito cortante ecoou pela sala. Mãe! Lucas gritou, o nó na garganta aumentando. O que estava acontecendo? Como tudo poderia desmoronar tão rapidamente? Ele sentia que seu mundo estava desmoronando. As chamas estavam próximas agora, o calor se tornando insuportável. Precisamos sair. Lucas urgia, mas a imagem de sua mãe, ou do que ele achava que era sua mãe, o prendia. Ana estava correndo ao lado dele, seus olhos determinados, mas havia uma expressão de preocupação que o imobilizava. Lucas, olhe! Ana exclamou, mas ele não conseguiu desviar o foco. Ele só conseguia pensar na mulher caída. Era como se um pedaço de seu passado tivesse se despedaçado ali, diante dele. De repente, um novo rugido interrompeu seus pensamentos. A porta principal da mansão foi arremessada para dentro, e ali, em meio ao tumulto, surgiu uma figura. Era Rafael, mas não sozinho. Ao seu lado, outra mulher, a mesma mulher que Lucas conhecia, mas ela não era apenas familiar. Era sua mãe. Ela está viva. Lucas mal conseguia respirar. Rafael, atordoado, olhou para eles. Vocês precisam sair. Ele gritou, mas foi como se um manto de compreensão pesasse sobre Lucas. Mãe? Como você pode estar aqui? Mas o olhar de sua mãe não era de alívio. Era de medo. Filho, você não deveria ter estado aqui. Isso não era para você ver. A fraqueza em sua voz o atingiu como um soco. A vida que havia construído agora fazia todo sentido e, ao mesmo tempo, não fazia nenhum. Eu não entendo, Lucas gritou, ainda agarrando a mão de Ana. O que você está escondendo de mim? Por que tudo isso? Ele não notou que as chamas estavam mais perto, mas Ana, sim. Lucas, temos que ir agora! Ela puxou com força, enquanto a fumaça começava a entrar em seus pulmões. Mas as palavras da mulher ecoavam em sua mente como um tambor. Ele a olhou, buscando respostas. Os segredos, eles não são apenas seus. A senhora gritou, e Lucas percebeu a gravidade daquilo. Tudo está interligado. Ana, você não sabe a verdade. Como assim? Ana questionou,
se afastando um pouco. A tensão estava mútua, como se elas também fossem partes de um quebra-cabeça que ele não tinha como montar. O olhar da Ana encontrou diretamente o de Lucas. Um imenso medo havia se instalado entre eles. E então, aconteceu. A certeza de que a mulher que acreditou ter perdido não era bem o que ele pensava. Ao tentar entender, o teto desabou em outro pedaço, separando-os ainda mais. A fumaça e o fogo estavam quase dominando o salão, e a multidão agora era um turbilhão de desespero. A mulher tropeçou e um grito ecoou, não só de dor, mas de uma revelação que Lucas não estava pronto para ouvir. Vá, salva-se! Sua mãe gritou, enquanto escorrega e cai em direção à mortandade. Mas antes de sucumbir, algo em sua expressão mudou. Um sorriso enigmático, doloroso, como se estivesse fazendo um sacrifício. E, enquanto Lucas estava em estado de choque, as chamas o cercavam, a verdade do que realmente aconteceu começava a se formar em sua mente. Ana estava mais ligada ao passado dele do que ele poderia imaginar. Ele estava prestes a descobrir que os segredos da sua vida eram, na verdade, muito mais profundos e escandalosos do que ele jamais poderia imaginar. No, você não pode me deixar assim, Lucas gritou, mas o caos tomou conta. A verdade prometia ser mais devastadora do que o fogo que os ameaçava. O que realmente estava por trás daquela história? A única coisa que tinha certeza nesse momento era: nada seria como antes. E o que quer que estivesse para acontecer mudaria tudo. Lucas não conseguia se mover. A mulher que pensava ser sua mãe estava em pé diante dele, mas o desespero em seu olhar o paralisava. O que você fez, Lucas? A pergunta cortou como uma lâmina. O passado que ele achou que conhecia estava desmoronando, e o fogo avançava. Sussurros de dor e urgência preenchiam o ar. Você precisa correr. Não pode ficar aqui. Ana estava ao seu lado, os olhos grandes e olhar intenso, como se pedisse uma resposta, uma direção. Você a conhece? Perguntou, quase como um presságio. A tensão era palpável, quase elétrica. A mulher, com o rosto marcado pelo medo, gritou novamente, mas os sons começaram a se misturar com os estalos das chamas. Eu não sei, Lucas disse, confuso e sem ar. O que está acontecendo? As chamas dançavam, passando perigo de suas costas, mas o verdadeiro terror estava na incerteza. Você precisa ouvir. A mulher os encarou, seus olhos parecendo buscar uma saída que não existia. Sua mãe, a verdadeira, ela fez uma escolha. Sua vida depende disso. A voz dela era um eco distante e triste. Ana, fique longe dessa história. Você não faz parte dela. E as palavras queimavam mais que o fogo ao redor. Lucas olhou para Ana, buscando alguma confirmação. O calor das chamas começava a ser abafado pelo aperto no peito. Ele não conseguia entender. As sirenes estavam mais próximas, mas aquele era um momento singular, uma revelação que não deveria acontecer assim, sob esse teto prestes a colapsar. Precisamos sair. Rafa gritou, reaparecendo. Mas mal conseguiu terminar antes de uma das vigas de madeira se partir com um barulho estrondoso. O teto desabou atrás deles, erguendo um manto de poeira e fumaça pesada. Não, Lucas gritou. Algo dentro dele se quebrava ao perceber o que poderia perder. Ele não sabia se sua mãe, ou a mulher que pensava ser sua mãe, estava em perigo, mas o calor dos sentimentos familiares o prendia. E, no meio do turbilhão, o olhar de Ana se fixou novamente na mulher. O entendimento passou entre elas como uma corrente elétrica. E então, a reviravolta. Uma mão firme emergiu das sombras, agarrando o ombro da mulher. Tia, você não pode fazer isso. Você sabe o que deve ser feito. Uma figura familiar. Era o pai de Lucas, aquele que tinha perdido, que todos acreditavam ter morrido anos atrás. O choque se espalhou como um incêndio descontrolado. Lucas ficou paralisado. Pai? Como é possível? Seu coração disparou, os sentimentos colidindo. Todo o passado, todas as memórias que construiu, agora seriam confrontadas por alguém que achava que não existia mais. Lucas, me escute, não é como você pensa. Sua mãe, ela nunca quis que você soubesse. O pai estava em pé, firme, mas a expressão no rosto lhe custou.
Era a voz de um homem que já havia visto muito, enfrentado muitos demônios. Ela fez uma escolha que nos afetou a todos. Seguiu ele, então virou-se para a mulher. Precisamos falar, agora. O caos ao redor parecia se dissolver, mas a confusão estava muito mais forte. Lucas olhou para Ana, em busca de apoio. Mas ela parecia atravessada pela perplexidade. O que está acontecendo, pai? O que você e ela estão escondendo? Eu vou explicar, mas precisamos sair primeiro. O tempo está se esgotando. Uma explosão próxima fez a casa tremer, ao mesmo tempo que a fumaça parecia querer engoli-los. O mundo girava, e Lucas estava no meio da tempestade, entre segredos que prometiam devastação e uma verdade que parecia mais assombrosa do que qualquer chama. A última imagem que viu daquelas chamas foi a de seu pai puxando a mãe, a tia dele, enquanto se afastavam em direção à saída. Mas as palavras dela ecoavam na sua cabeça. A verdade pode não ser o que você deseja ouvir. O que havia entre eles? O que mais eles ocultavam? A saída parecia longe, e Lucas sentiu um nó se formar em seu estômago. Diante de um presente em chamas, o futuro estava tão incerto quanto seu legado. O que ele realmente era? E qual era o impacto de todas essas revelações em sua vida e na de Ana? Sem tempo para pensar, ele seguiu o fluxo dos que corriam, mas a necessidade de saber a verdade teimou. Lucas não conseguia se mover. A mulher que pensava ser sua mãe estava em pé diante dele, mas o desespero em seu olhar o paralisava. O que você fez, Lucas? A pergunta cortou como uma lâmina. O passado que ele achou que conhecia estava desmoronando, e o fogo avançava. Sussurros de dor e urgência preenchiam o ar. Você precisa correr. Não pode ficar aqui. Ana estava ao seu lado, os olhos grandes e olhar intenso, como se pedisse uma resposta, uma direção. Você a conhece? Perguntou, quase como um presságio. A tensão era palpável, quase elétrica. A mulher, com o rosto marcado pelo medo, gritou novamente, mas os sons começaram a se misturar com os estalos das chamas. Eu não sei, Lucas disse, confuso e sem ar. O que está acontecendo? As chamas dançavam, passando o perigo de suas costas, mas o verdadeiro terror estava na incerteza. Você precisa ouvir. A mulher os encarou, seus olhos parecendo buscar uma saída que não existia. Sua mãe, a verdadeira, ela fez uma escolha. Sua vida depende disso. A voz dela era um eco distante e triste. Ana, fique longe dessa história. Você não faz parte dela. E as palavras queimavam mais que o fogo ao redor. Lucas olhou para Ana, buscando alguma confirmação. O calor das chamas começava a ser abafado pelo aperto no peito. Ele não conseguia entender. As sirenes estavam mais próximas, mas aquele era um momento singular. Uma revelação que não deveria acontecer assim, sob esse teto prestes a colapsar. Precisamos sair. Rafa gritou, reaparecendo, mas mal conseguiu terminar antes de uma das vigas de madeira se partir com um barulho estrondoso. O teto desabou atrás deles, erguendo um manto de poeira e fumaça pesada. Não, Lucas gritou. Algo dentro dele se quebrava ao perceber o que poderia perder. Ele não sabia se sua mãe ou a mulher, que pensava ser sua mãe, estava em perigo. Mas o calor dos sentimentos familiares o prendia. E, no meio do turbilhão, o olhar de Ana se fixou novamente na mulher. O entendimento passou entre elas como uma corrente elétrica. E então, a reviravolta. Uma mão firme emergiu das sombras, agarrando o ombro da mulher. Tia, você não pode fazer isso. Você sabe o que deve ser feito. Uma figura familiar. Era o pai de Lucas, aquele que tinha perdido, que todos acreditavam ter morrido anos atrás. O choque se espalhou como um incêndio descontrolado. Lucas ficou paralisado. Pai? Como é possível? Seu coração disparou, os sentimentos colidindo. Todo o passado, todas as memórias que construiu, agora seriam confrontadas por alguém que achava que não existia mais. Lucas, me escute, não é como você pensa. Sua mãe,
Ela nunca quis que você soubesse. O pai estava em pé, firme, mas a expressão no rosto lhe custou. Era a voz de um homem que já havia visto muito, enfrentado muitos demônios. Ela fez uma escolha que nos afetou a todos. Seguiu ele. Então virou-se para a mulher. Precisamos falar, agora. O caos ao redor parecia se dissolver, mas a confusão estava muito mais forte. Lucas olhou para Ana, em busca de apoio. Mas ela parecia atravessada pela perplexidade. O que está acontecendo, pai? O que você e ela estão escondendo? Eu vou explicar, mas precisamos sair primeiro. O tempo está se esgotando. Uma explosão próxima fez a casa tremer, ao mesmo tempo que a fumaça parecia querer engoli-los. O mundo girava, e Lucas estava no meio da tempestade, entre segredos que prometiam devastação e uma verdade que parecia mais assombrosa do que qualquer chama. A última imagem que viu daquelas chamas foi a de seu pai puxando a mãe, a tia dele, enquanto se afastavam em direção à saída. Mas as palavras dela ecoavam na sua cabeça. A verdade pode não ser o que você deseja ouvir. O que havia entre eles? O que mais eles ocultavam? A saída parecia longe, e Lucas sentiu um nó se formar em seu estômago. Diante de um presente em chamas, o futuro estava tão incerto quanto seu legado. O que ele realmente era? E qual era o impacto de todas essas revelações em sua vida e na de Ana? Sem tempo para pensar, ele seguiu o fluxo dos que corriam, mas a necessidade de saber a verdade queima. E então, quando tudo parecia perdido, a luz da saída apareceu à frente. Mas antes que ele pudesse cruzar a porta, algo inesperado aconteceu. A mulher, a suposta mãe de Lucas, parou abruptamente e gritou: Lucas, não vá, eu sou sua mãe, e tudo o que você sabe sobre nós está errado. O que você realmente precisa saber é que você é diferente. Você não é como os outros. As palavras dela soaram como um rugido em sua cabeça. A multidão ao redor parou, e por um instante, o barulho do incêndio se dissipou. Os outros, aterrorizados, viraram-se para Lucas, que mal conseguia processar a afirmação. Diferente? Lucas perguntou, sentindo seu coração bater na garganta. Ele olhou para Ana, buscando respostas, mas o olhar de desconfiança dela foi a única resposta que obteve. Precisava escolher: seguir sua mãe ou acreditar na pessoa que sempre esteve ao seu lado. Você tem um destino, Lucas. Não estou falando de drama. Estou dizendo que seu poder está adormecido. A mulher falou com fervor. Seu rosto parecia uma máscara de preocupação genuína. Se você cruzar essa porta agora, corre o risco de perder muito mais do que apenas sua vida. Perderá quem você realmente é. Ana parou, uma expressão de confusão e desespero cruzou seu rosto. Lucas, isso não parece certo. Não devemos ficar aqui. As chamas começaram a avançar com mais intensidade, e Lucas estava entre duas realidades: a verdade do que sua mãe dizia e a realidade visceral do fogo que ameaçava consumi-los. O que fazer? O horóscopo estava mudando em um instante. Ele tomou uma respiração profunda, sentindo a pressão em seus pulmões. E naquele momento de hesitação, todo o seu mundo se desfez em um esplendor de chamas, luz e revelações. O pânico tomou conta, e Lucas não sabia para onde ir. A única certeza, ali, era que a verdade o estava chamando. Mas a que custo? Lucas não conseguia se mover. A mulher que ele acreditava ser sua mãe estava na sua frente, desesperada. O que você fez, Lucas? A pergunta cortou como uma faca. Era como se tudo o que ele achou que sabia fosse só uma ilusão, e a verdade do fogo ao redor aumentava ainda mais a tensão. Você precisa correr. Não pode ficar aqui. Ana, ao seu lado, olhava para ele com olhos arregalados. Lucas, isso não é certo. O que é que você vai fazer? A urgência na voz dela o puxava, mas a presença da mulher o mantinha paralisado. Ele estava entre a chama e o que parecia ser um novo tipo de tormento. Diferente? O que é que você quer dizer com isso? Lucas gritou, a frustração crescendo. O calor do fogo ao fundo começava a engolir tudo. Era difícil respirar, mas o medo do que poderia acontecer se ele não soubesse a verdade era muito maior. Porque você é especial, Lucas. Há coisas que você nunca soube.
A mulher falava rápido, a voz tremendo. Mas agora, não temos tempo. Você precisa ir. Você. Sua frase foi cortada por um estrondo que reverberou pela sala. O teto parecia querer desmoronar a qualquer momento. Quem é você? Ana questionou, agora com a dúvida estampada no rosto e uma pequena boa dose de ceticismo. A situação estava ficando crítica, mas a revelação da mulher parecia ainda mais louca. Antes que a mulher pudesse se explicar, Rafael chegou do lado deles. Um olhar de desespero em seus olhos. O que está acontecendo aqui? Lucas, precisamos sair agora. Ele estendeu a mão, puxando Lucas, mas a atenção dele estava presa ao que acabara de ouvir. Mas naquele momento, a mulher olhou diretamente nos olhos de Lucas e fez uma afirmação que transformaria tudo. Eu sou seu pai, Lucas. Sua mãe, ela te escondeu a verdade por sua proteção. As palavras dela foram como um raio que cortou a escuridão. Havia uma profundidade naquele olhar que Lucas jamais pensou ver. O quê? O choque bateu como um soco em seu estômago. Você não pode estar falando sério. A ideia de ter sido enganado sobre sua própria identidade fazia seu coração acelerar. A cada dia, a sua vida estava repleta de segredos. Na verdade, eu sou seu pai. Sua mãe disse que me tinha perdido, mas eu nunca te abandonei. A mulher disse, seu olhar mais firme agora. Eu voltei para te proteger, mas você precisa me ouvir. Os murmúrios da multidão começavam a desaparecer com o rugido das chamas, mas Lucas não conseguia pensar com clareza. Ele se virou para Ana, que tinha o semblante confuso, mas também algo mais. Raiva? Medo? Lucas, como assim? Uma explosão de vidro se estilhaçou ao fundo. A confusão recomeçou. As pessoas gritavam, e o pânico tomou conta. Era como se o tempo estivesse parando. Precisamos ir. Rafael repetiu. A urgência e sua voz a fazia vibrar. Mas Lucas estava paralisado. A mulher, seu pai, continuou. Você está em perigo. E isso tudo está ligado a você e à sua mãe. Um segredo que muitos desejam controlar. Havia uma mudança no ar. Uma sensação de que tudo o que Lucas conhecia estava mudando irremediavelmente. Os laços que antes acreditava serem claros estavam se desfazendo. As chamas começaram a se aproximar ainda mais e, tensa, Ana gritou. Aqui não é seguro. Vamos! Ela pichou Lucas, mas ele hesitou. O que mais não sabia sobre si mesmo? A revelação foi como uma explosão em sua mente. Ele não sabia se poderia confiar naquela mulher, naquela figura que se dizia ser seu pai. E antes que pudesse tomar uma decisão, o chão sob eles começou a tremer. A estrutura da mansão não aguentava mais. O calor era opressivo e algo dentro dele se partiu. O que era mais perigoso, ficar ali ou confrontar as verdades? Ana ordenou, o olhar intenso. Você tem que escolher agora. Ela parecia desesperada, e as palavras dela o puxavam como uma âncora. O que ele realmente queria? O que mais estavam ocultando? E no meio do caos, uma nova voz emergiu da multidão. Lucas! Gritou uma figura conhecida. Mas quem era? O rosto dele começou a se misturar com a fumaça, e o pânico ao redor. E então tudo apagou. A escuridão tomou conta, enquanto uma explosão final irrompia e consumia. O último pensamento de Lucas foi sobre os segredos. O que mais eles poderiam esconder dele? O futuro se alastrava como as chamas, repleto de incertezas. A única certeza era que qualquer que fosse a verdade, o impacto mudaria tudo para sempre. E o que realmente o esperava lá fora? As chamas rugiam ao redor, e Lucas sentia o calor em sua pele. Seu pai, ou quem acreditava ser seu pai, o encarava com uma intensidade que mal poderia suportar. Lucas, você precisa escolher. A voz da mulher ressoava em sua mente, enquanto tudo ao redor desmoronava. A verdade que ela havia trazido parecia pesada como o próprio fogo. Ele olhou para Ana, que estava paralisada. Sua expressão misturava confusão e medo. O que você vai fazer? A pergunta dela cortou o ar,
e o peso das decisões pesava sobre ele. Você é especial, Lucas. E a verdade é que você não é igual a todos. A mulher insistia, mas o caos tornava as palavras vazias. Um novo estrondo fez a estrutura da casa tremer. Uma parte do teto desabou e as chamas se aproximavam. O desespero tomou conta de Lucas como uma onda avassaladora. Ele precisava decidir e o tempo estava se esgotando. Precisamos sair, gritou Rafael, que havia retornado, puxando Lucas pelo braço. O instinto de sobrevivência fez Lucas entrar em movimento. Mas uma parte dele ainda estava presa às palavras de sua mãe. E se tudo o que você disse for verdade? O que isso significa para mim? Questionou, mas não esperou uma resposta. Sem pensar, ele agarrou a mão de Ana, e juntos se lançaram para fora da mansão em chamas, saltando por uma porta lateral. O ar fresco os envolveu, mas o calor e o barulho da destruição ainda ressoavam em seus ouvidos. Eles estavam do lado de fora, mas a sensação de perda e confusão permanecia. A multidão se dispersava, pessoas gritavam e corriam, mas Lucas não conseguia desviar o olhar da casa que ardia. Lucas! A mulher gritou, sua voz cortando pelo caos, mas ele não se virou. Não podia. O incêndio consumia não apenas a casa, mas também a sua antiga vida. Volte aqui, você ainda precisa entender. Ela estava ali, a mulher que lhe prometeu respostas, mas ele estava cansado de mentiras, cansado de correr, cansado de não saber. Lucas se virou para Ana. O que eu faço? Eu não sei. Você faz o que seu coração pede, Lucas. Ana falou com doçura. Seu olhar triste, mas firme. Tudo havia mudado, e mesmo assim, ela ainda estava ao seu lado. Nós vamos descobrir isso juntos. E de alguma forma, isso deu a Lucas a coragem que ele precisava. Ele olhou para trás uma última vez. O fogo já consumia os últimos vestígios da mansão e os segredos que a cercavam. Havia algo libertador na destruição. Algo que dizia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava emergir. Enquanto caminhavam longe, as sirenes da polícia e dos bombeiros começaram a tocar. Uma nova realidade estava se formando. Os ecos da sua antiga vida começaram a desaparecer lentamente. Lucas percebia que, mesmo sem todas as respostas, havia um futuro ali. Ele não sabia se poderia confiar em sua mãe ou em tudo o que lhe contaram até agora. Mas ele sabia que, com Ana ao seu lado, no fundo, o medo transformava-se em esperança enquanto eles se afastavam das chamas. Havia um caminho a ser trilhado e, mesmo no caminho desconhecido, a dúvida não o assustava mais. Era hora de criar uma nova história. E assim, enquanto caminhavam em direção ao desconhecido, Lucas sabia que a vida, com todos os seus mistérios e verdades, os aguardava. Antes de terminarmos, eu preciso pedir uma coisa urgente para você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para ajudar com o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final que acabou de acontecer. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Você precisa fazer isso agora. Somente os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa.